Saudações pessoal, meu nome é Barroso MC, a.k.a. Soldado Anônimo, a.k.a. vosso hip-hopero de primeira. E hoje entramos no ar para mais uma edição do programa Hip Hop é Ação. Eu estou feliz, então espero que não me decepcionem colocando um like nesse vídeo, subscrevendo no canal para estar ligado com a Feliz TV, a TV que te liga com a família de nós. E como Hip Hop é Ação não sou eu, Hip Hop é Ação é o vosso programa. Vocês criticaram e nós mudamos. Hoje apresentamos o novo cenário do nosso programa Hip Hop é Ação. Estamos a crescer. E falando em grandeza, trouxemos um convidado muito especial, um convidado muito grande. Então, senhoras e senhores, hip-hopeiros e hip-hopeiras, recebam diretamente de Cabo Delgado, cidade de Pemba, Bahia 3, o amigo dos amigos dos vossos amigos, Abdul. Toca aqui, bro. Amigo dos vossos amigos, bem nas vossas câmeras. Yeah. Sim, Abdul, eu pude escutar as suas músicas antes de mais e percebi que as músicas que tu fazes não são daquelas que tocam em clubes, tipo festas, nos carros, quando estamos aí meio embriagados. Então, qual é a tua inclinação no movimento do hip hop e qual é o teu real objetivo nisso? E indo para a questão do Barroso, eu não faço rap por emoção, percebe? Eu não faço rap para entreter as pessoas, ok? Eu faço do rap uma arma de consciencialização, percebes? As minhas músicas são de intervenção social, percebes? A minha luta é de, depois de tu escutares a minha música, ter uma lição de vida, percebes? Okay. Falando em intervenção social, eu acompanhei que o rapper Abdul, no ano passado, se não estou em erro, organizou um show denominado Show Solidário. Show Solidário, sim. Então, fala lá para as pessoas lá de casa o que é que consiste o show, ou qual foi o real objetivo desse show solidário? Como o nome diz, é show solidário. Exato. Como cidadãos, como jovens, como pessoa natural, devemos ter o nosso lado solidário, ok? Claro. O show solidário não fui eu apenas que organizei o show. É um grupo de amigos, o grupo surgiu aqui em Nampula, Despertar Sonhos por um Sorriso da Criança. A partir de já mandar um abraço forte para todos amigos do Despertar Sonhos daqui em Pemba, daqui em Nampula, assim como em Pemba. Um forte abraço. Então, o grupo tem como objetivo de ajudar crianças desfavorecidas. Sim, então, nós usamos o show solidário para poder angariar alguns donativos para podermos doar às crianças. Achamos que a juventude gosta mais de shows. Então, fazendo shows, podemos arrecadar alguns donativos. E para a entrada no show, nós tínhamos ali requisitos para a entrada, donativos não perecíveis. Então, trazendo os donativos, tinha acesso à entrada. Creio eu, falaste é uma organização de coisas, como é que se chama? Despertar Sonhos, é um grupo de jovens solidários. Um grupo de jovens solidários. Tu se uniste a eles e fizeste acontecer o evento. Certo. Creio eu, quando pensaram em realizar o evento, tiveram uma certa expectativa de enchente dos produtos, assim como enchente das pessoas. Então, será que o enchente foi satisfatório para os vossos objetivos? Aquilo que a gente dá, ou ser, aquilo que a gente recebe, por mais que seja pouco para quem dá, nós que recebemos sempre é mais uma coisa. Então, a gente recebeu o suficiente. Não vamos estar aqui a dizer que não recebemos, aquilo era pouco, aquilo que seria uma grande ingratidão. Então, ficamos satisfeitos com aquilo que recebemos e vai acontecendo mais eventos para podermos arrecadar mais donativos, doem mais donativos e nós vamos canalizar para as pessoas que realmente necessitam. Sim, sendo Abdul um rapper, o evento só juntou os fazedores de hip hop ou foi para de diversas áreas? Bem, eu sou de hip hop. Sim. Não discrimino os outros estilos musicais. Claro. Eu posso ser até um diferente, né? Eu sou do hip hop, mas sou um pequeno promotor de eventos lá na minha cidade. Tenho promovido os pequenos eventos. Então, meu objetivo é de promover qualquer tipo, mas que seja arte, moda,
aquelas coisas, tudo que é arte, aquilo que uma pessoa sabe fazer a partir das suas criatividades. Então tenho juntado poetas, gladiadores, já tivemos uma batalha muito forte, Edmarco e nosso rei Lúcio, e foi mesmo uma coisa muito nice. Falando em batalha, é algo que me interessa muito. O que é que tens a dizer sobre essa tal batalha que aconteceu no vosso show solidário? Foi 5 estrelas. A priori, as pessoas do meu grupo pensaram que a batalha fosse desapontar o grupo. Sabe-se que o freestyle, o rompimento é visto como uma coisa de zero à esquerda, percebe? Que desencaminha as pessoas. E onde nós estamos a fazer aquele evento é um sítio de honra, um sítio em que todas as pessoas reparam aquele sítio como um sítio formal. Estávamos na sala magna da UCM, obrigado UCM por nos dar aquela mão, UCM da cidade de Pemba. Sim, estávamos ali e os amigos estavam inseguros. Berros, batalhas, não é? Sempre as pessoas usam palavrões, não sei. Então há pessoas que não sabem que é possível sim fazer batalhas sem usar nenhuma palavra. Tudo inteligente naquela batalha aconteceu. Graças a Deus, até então o pessoal do meu grupo fez batalha daquele nível. Eu não pude presenciar a batalha, mas jogando com as suas palavras, parece que foi um clássico. Foi um clássico e foi nice. Estamos a falar do Abdul como rapper e creio eu que tem alguém que está a ver o vídeo neste momento e não tem as suas obras. Então como é que o pessoal lá de casa pode achar as suas obras para poder usufruir, escutar e se manter consciente, assim como dizes? Eu agora posso me considerar um Barroso, né? Anônimo. Exatamente. Não é? Eu posso até então estar no anonimato, mas há quem escuta a minha música. Já pude publicar em alguns blogs que outros não são bem sucedidos, bem visíveis. Claro. E já publiquei no blog do Justino Dinamicop. Um forte abraço aí para o homem Dinamicop. Então, podem entrar no blog Justino Dinamicop e pesquisar por Abdul Lama aparece aí. Fiz 4 ou 3 músicas lá, tipo, lancei com o Justino, estão disponíveis no blog do Justino, Dinamicop. Sim, tu falaste aqui há pouco tempo que o movimento hip-hop, de certa forma, é visto como zero à esquerda, se não estou em erro. Então, há rumores por aí que os rappers, os fazedores de hip-hop, abusam da liberdade de expressão. Claro. Então, o que é que tu tens a dizer para com essa tese? Os fazedores de rap já estás a ser muito profundo, Barroso. Vou explicar lá o pensamento. Exatamente. Se formos a ver, é Moçambique, sim. concretamente, para alguns terem espaço de se expressar, foi através do rap. Uns homens do rap se expressou no anonimato. Claro. Eu me lembro no tempo até que Valete não fazia vídeos, apenas lançava hits. Os vídeos eram coisas estranhas, não mostrava a cara porque tinha medo de poder ser apagado. Então, a partir daqueles beats, mais alguns, então as pessoas tiveram na mente que isso deve ser assim, isso deve ser assim, até que alguém agora aparece em frente de uma TV e falar aquilo que bem entende. Mas eu penso que, de uma ou de outra forma, em Moçambique pode não existir a liberdade de expressão. Como eu penso isso? Sim. É bem possível eu agora falar sobre coisas que eu acho de uma certa coisa ou de uma certa atitude. Claro. Se eu for até onde a pessoa não quer que eu chegue, estarei a me ofender e vai me processar e estará dentro das suas razões e eu irei indemnizar a pessoa. Isso é liberdade de expressão? Não. Então, de uma ou de outra forma, eu penso que liberdade de expressão não está para se fazer sentir aqui no movimento hip-hop. No movimento hip-hop estamos livres de se expressar. No movimento hip-hop, músicas, freestyles, a gente se expressa. Só que quando mexemos com algumas autoridades que nada fazem, percebes? Claro. Muitas autoridades nada fazem de bom para o povo. Então, se nós aparecemos com um hit, mexemos naquelas bolas, e eles se sentem mesmo. Dados errados, cartas erradas. Essa liberdade de expressão que faz com que algumas pessoas
defendo a tese que o hip hop é feito por marginais. Então, tu, sei que tu acabaste de defender uma outra tese, mas concordas que o hip hop foi marginalizado ou é feito por marginais? O hip hop está sendo marginalizado. O hip hop não é a arte para marginais. Sim. Se formos a ver agora, o hip hop junta pessoas com grandes, pessoas com intelecto, Pessoas pensadoras. pessoas com intelecto, pessoas com um pensamento mas muito profundo. Pessoas que até adquiriram níveis e níveis na sociedade. Exatamente. Estamos a falar de muitos artistas que agora são advogados, são alguém na sociedade, mas fazem hip hop. Será que aqueles também são marginais? Um advogado? Percebe? Nem Então, sei, e desculpa cortar-te, existem. É óbvio, é sabido por todos que o hip hop tem vários ramos e existem os fazedores de trap. Sim, esses são os alvos da marginalização do hip hop. Então, tu também engrenas para essa tese ou achas que aquilo tem a ver com o hip hop? certo. Falando do trap, Exatamente. música de drena, não é? Essa que a gente toca nas festas. Até que eu posso trazer um pensamento um pouco diferente do Barroso. Okay? Os de trap podem não ser tão marginalizados pelas pessoas. Claro. Mas alguns que fazem hip hop, que são de old school, que fazem underground, podem deixar os de trap fora. E alguns que são alguém na sociedade podem deixar o underground fora. Por quê? Porque eles aparecem dizendo que aqueles fumam, fazem isso. Há certos vídeos com certas imagens que a sociedade não recebe com vontade. Há certos vídeos que tu não podes assistir em frente dos seus pais. Certo. Então, é mais por esse lado. Certo. E os fazedores de trap são os alvos. São os alvos da marginalização da arte. E neste momento vamos para um brevíssimo intervalo e voltamos já com a nossa conversa com o amigo dos amigos dos vossos amigos. Quais são as coisas que ele disse que para ti não são verdades? Coisas mais negativas que ele foi falar foi ele dizer que ele pagou roupa. Só ele nunca pagou roupa. Nunca pagou roupa. Ele está aqui a afirmar o Euclides Soares que o professor lá não pagou roupa para ele. Nunca comprou algo, nem boxas para o Euclides Soares. E estamos de volta para a segunda e última parte do nosso programa Hip Hop em Ação, conversando com o Abdul. E parece que nós falávamos do trap. E o que é que tu dizias antes da gente acabar com a primeira parte do Hip Hop em Ação? Tu tocaste sobre os niggas que fazem trap, que eles estão a marginalizar a arte hip hop. Mais ou menos. Mais ou menos. Então, em que contexto eles marginalizam? Através de vídeos. Os niggas de trap gravam sempre, até de uma ou outra forma, ostentam os niggas. Vivem uma coisa e trazem outra num vídeo. O nigga prefere bater um papai sempre, enquanto está a economizar uma cena, para uma alta live alugar com Mercedes para um vídeo. e umas 4 beijos. Então, a partir do momento em que eles dizem aquilo e mostram, tipo, umas moças aí bailando, tipo umas strippers, tal. Claro. E felizmente a música deles passa naqueles canais televisivos em que cota e eu estou ali juntos assistirmos. Só passa vergonha passando vídeo e Depende de pai para pai. Eu tenho um pai gangsta. Mas Abdul, focando exatamente na cidade de Pemba, achas que o rap feito na cidade de Pemba está de boa saúde? Como rap, está de boa saúde, Claro. mas não está sendo consumida a música de rap. Sim.
A cidade de Pemba é uma cidade turística. Claro, Percebe? sim. É uma cidade com muita vibe. Percebe? Sim. Então, eles estão que nem vento. O que mais bate é aquilo, mas o que está, tipo, os niggas que estão fazendo sucesso lá são os gajos que são os gajos lá. Estão a bailar essa classe. Quer dizer, os fazedores de rap estão lá, estão a seguir a manada, como diz o Duas Caras. Até que eu estou a gostar da atitude dos niggas que fazem rap em Pemba. Atenção, um big up a todo nigga que faz rap em Pemba. Eu penso que os niggas não são lambibotas, percebe? Os niggas estão no seu nível, estão nem aí com os niggas que fazem o que eu quero, tipo, seguir o que eles fazem para aparecer. Conheço muitos niggas que até então parecem estar no anonimato. Conheço grandes figuras que só aparecem nos movimentos de hip hop. Estou a falar do bruxo. É mesmo nesse ponto que eu iria focar. Yeah. Tu conheces grandes fazedores de hip hop na cidade de Pemba. Tu podes citar aqui apenas 5. Yeah. Já citaste o bruxo, mas ok, vai ser 6. O bruxo primeiro mais 5, 6 gajos. Yeah, está aí o meu nigga Ciclar, grande produtor, e tem umas linhas do gajo. Um big up da RQMC. Exato. Está aí o meu nigga Ferro Velho, Ice Flash, também faz um. Ferro Velho, já se escutei. Ele dropa em dialeto, é isso? A vibe onde vai o gajo para. Yeah. Bom rapper, escutei uma música Yeah, dele, o Ferro em dialeto. Velho. Muito nice. Big up para ti, Ferro Velho. Yeah. Está aí o meu nigga, está aí o meu nigga, está aí o meu nigga, está aí o meu nigga. Na realidade, não é? Existem niggas que são de Pemba que agora por causa de job, por causa de Acaba apenas sendo coisas, jogado yeah. para outro ponto do Yeah. país. Assim como eu estou aqui Sim, a bem, gravar, bem. yeah. Mas tem maninho niggas mesmo que eu rendo com os niggas, mano. Niggas. Tem aí uns malta tenebrosos, Malborex. Tenebroso, o Rasta. Está aí o nigga sensor. Yes. Está aí o Mano Dudes, que parece estar no anonimato, mas está aí a fazer suas vibes. Tem maninho niggas na São cidade. muitos. Yeah. É uma hora certa aqui, bro. E Thanks. é notória a fase que o país está vivendo e particularizando para Cabo Delgado. Estás a ver? E a parte dos refugiados, sendo que Abdul é da cidade de Pemba, de certa forma acabou presenciando os refugiados das outras partes da província para a cidade de Pemba. O que é que tu tens a dizer sobre esse assunto? Sempre tenho muita coisa a dizer, mas é sentimento, né? Sim. É algo, mas muito do interior do meu coração, né? Claro. Barroso, não é fácil teres que sair para a sua zona de conforto para ir poder viver numa beira do mar, percebes? Não saíres por vontade própria, atenção, saíres porque alguém está a exigir que você saia. Se você não sai daquele sítio é porque acabas dissipado. Os niggas já estão a matar mesmo. Então, as pessoas tentam sair das suas zonas, das suas moradias, deixam tudo que conseguiram com tanto suor para ir viver na praia. Agora, muita população está na cidade de Pemba, lá na praia de Pequitequete, assim, no ar livre, ao lento mesmo. Graças a Deus temos lá grandes ativistas. Eu mesmo faço parte daquele grupo que eu disse Despertar Sonhos. Estamos lutando, estamos com uma campanha muito forte, uma campanha muito urgente. Desde já pedir aos demais que puderem dar uma mão na população. Precisa, mas precisam de muita coisa. Então, se puderes ter qualquer coisa, podes encaminhar a partir. Os outros números não tenho em mente, mas posso dar o meu, que faço parte do grupo Despertar Sonhos por Sonhos da Criança. Estamos em massa naquela causa. É 84-455-4123. É por uma boa causa. A organização Despertar Sonhos é governamental ou é algo privado? É algo muito privado, é algo de jovens com vontade de fazer algo diferente.
Percebe? Nosso objetivo não é de aparecer numa TV, numa TV Y, tipo, o grupo, não. Nosso objetivo é de ajudarmos as pessoas que realmente necessitam. Nosso foco são crianças desfavorecidas. Mas agora estamos a ajudar a população porque são elas que guardam as crianças. Percebe? Tem uma criança que presenciamos, a mãe deu parto no barco, percebe? Refugiando-se depois de 3 dias de viagem. Muito sentimental. Muito sentimental. E o governo local, qual é o seu posicionamento quanto a esse assunto dos refugiados? Quanto ao governo, não tenho muito a dizer sobre eles. Só sei que existem associações não governamentais, existem grupos que nem a Macobo. Um forte abraço aí ao fundador da Macobo. Pude estar com ele, tipo, nos aliamos a Macobo. A Macobo é uma plataforma mas muito enorme. A Macobo recebe doações assim como nós que canaliza, e a Macobo tem um plano sustentável, não só de ajudar os refugiados, mas sim de ajudar para que eles sozinhos caminhem. Tem um plano de produção, dar terras para eles poderem produzir e prosseguir a sua vida normal sem dependerem de algo. Um forte abraço aí para a Macobo. Agora, Abdul, direta ou indiretamente, será que se sentiste meio afetado com a situação que está a acontecer em Cabo Delgado? 100% afetado. Sim, como podes explicar isso? Eu estou afetado 100%. Como? Primeiro, a minha província. Claro. Minha província é muito rica. Sim, óbvio. Muita gente sabe que Cabo Delgado é rico. Óbvio. Percebe? Percebe. E como é que eu fiquei afetado? Muita coisa sai de lá, que agora não está a sair assim ao nosso olho, não sei lá de trás da nossa visão, se sai ou não. E cada vez que viesse uma infraestrutura ou que viesse um grupo de investidores, Cabo Delgado sempre era citado, gás, não sei o quê, aquilo. Então, Cabo Delgado era visto como um bom sítio, percebes? Então, agora falo de turistas, não aparecem, com medo. E sabe-se que o turismo, de uma ou outra forma, deixa estável a economia do povo, né? Claro. Então, se o turismo não está lá, estamos a perder alguns pontos. Sim. Os que estão se refugiando, eu mesmo tenho familiares que saíram de Mocimboa da praia para a cidade de Pemba. Estão a viver em umas péssimas condições. Afetou-me. De uma ou de outra forma, estou afetado. Sim. Daqui a alguns dias, Barroso ou a população acreditem que cidade de Pemba teremos graves problemas. Primeiro, aquela gente que não tem alimentação, né? Vão precisar roubar, vão precisar ter algo à força para satisfazerem qualquer coisa. Então, acabarão por roubar, acabarão por tornarem-se umas pessoas que elas não desejam ser. Até pode acabar tirando vida de umas outras pessoas. É isso. Sustento. Para as mulheres, acabam se prostituindo. Sim, então, sim. Pemba acabará sendo um centro de prostituição. De uma ou de outra forma, isso há de acontecer, Barroso. Enquanto as autoridades competentes não puderem dar uma mão muito forte, mas é uma mão muito forte. Fala-se de 500 pessoas por dia. É o base. É mais que isso que eu, em particular, acompanhei um vídeo no WhatsApp, na qual alguém estava a filmar e falava sobre isso. E parece que naquele dia chegavam mais de 1.800 pessoas. É certo isso. A cidade de Pemba não é uma cidade tão grande. Não é. Agora, como é que está a ser a acomodação dessa gente? Além do beira-mar e tal. E até que aqui na cidade de Nampula temos muita gente que vem de lá. Muita gente. Isso, de certa forma, é muito doloroso. E o pessoal lá de casa, como eu disse, pode ditar o número mais uma vez. Vai passar o nosso rodapé para apoiar tudo pela causa, despertar sonhos e o resto fica contigo, bro. Antes de dar o contato, primeiro vou deixar repisar o porquê que eu deixo o contato. Existem nossos irmãos que perderam tudo, quase tudo que conseguiram perante toda a vida. Está a ver o que é ser um funcionário do aparelho do Estado? Salário magro, percebe?
Então, depois de ser um funcionário, contrai dívidas nos bancos para ter pelo menos uma casinha. Depois tudo ir água abaixo. É muito doloroso. Então, eu faço parte de um grupo solidário que é Despertar Sonhos por um Sorriso da Criança. Estamos fazendo uma campanha urgente. Percebe? Aquilo é urgente. Tudo que estamos a fazer hoje devíamos ter feito ontem. Então, estamos a correr contra o tempo. Então, estamos arrecadando esses donativos para podermos canalizar as famílias que realmente necessitam. E para poderes canalizar os seus produtos para o nosso grupo, está aí o número 844554123, por uma boa causa. Sim, desta feita chegamos à reta final do nosso programa, mas antes de mais, agradecer ao artista plástico que fez o nosso belo cenário, o Alísio King. Big up pelas críticas que eu recebi. Shout out por ACS, o Pensador. Shout out por Moranguinho, a.k.a. o Cerebelo Divino. E shout out por Gita Jojo. E todo rapper que chega aqui, deixa ficar um freestyle. Então, Abdul, freestyle time, bro. Ok. Umas palavras aí para poder deixar motivado alguns picos. Check. Eu sou Abdul, jovem desempregado, pai de uma filha e ainda casado, 1,80 m, longe atualizado, um preto de raça, man, bem visualizado, com boa física, psique criativa, em termos de ideias, man, é reprodutiva, com práticas mentais e desportivas, mesmo sem feeling, a mente é ativa, ensino primário, feito com sucesso, nível básico, despachei com sucesso, nível médio também feito com sucesso, para a faculdade, man, houve um retrocesso, para o conformismo, man, abre um processo, contra a minha pessoa que teve um fracasso, será que o meu cérebro é que teve um abscesso, ou uma lesão definida por extenso? Big up, big up. A freestyle do Abdul, porque hip hop é vida, hip hop é socialização, hip hop é fé, hip hop é a conexão. Terminamos mais uma edição do Hip Hop em Ação. One love. Okay.